voltando assim à introdução para o podcast também, nós fazemos parte do podcast Café Consciência, que é um projeto aqui da Universidade AMB Morumbi de São José dos Campos. Eu me chamo Paula, esse é Cássio, nós somos os apresentadores e é uma edição especial porque nós estamos fazendo uma parceria aí com o CAEM, com o nosso Congresso Acadêmico de Especialidades Médicas, que vai estar acontecendo agora em novembro, e o tema tem tudo a ver com o que nós vamos tratar aqui hoje, em que a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, as potencialidades e também os desafios. Muito obrigada pela presença dos dois, é uma honra a gente estar aqui elaborando assim esse projeto. A nossa primeira pergunta é bem simples, é voltada. Nas perguntas vocês podem ficar à vontade para se complementar, não vai ter uma questão mais direcionada para cada. O que vocês acharem que é cabível comentar, podem ficar à vontade. Na experiência profissional, vou começar com o Alexandre. Considerando também os conceitos que a gente tem de base teórica, como a gente poderia definir inteligência artificial? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês sobre o assunto. Então, a inteligência artificial, de uma forma bem simples, são máquinas tomando decisões que a gente identifica como inteligentes. Uhum. Tá? Então, isso daí seria inteligência artificial. O grande desafio dessa definição é definir inteligência, né? Que é um desafio aí sociológico, filosófico, de séculos e séculos atrás, definir o que é inteligência. Existem várias definições. A que eu mais gosto, a que eu mais uso, é a capacidade de tomar a melhor decisão possível a partir da informação disponível. Tá? Então, a partir da informação que você tem, você usa essa informação para tomar a melhor decisão possível. O que é chave nessa definição é a informação disponível. Você tem que ter informação disponível para tomar uma decisão inteligente, porque se você toma a melhor decisão possível sem saber absolutamente nada sobre o assunto, isso daí é sorte, então não seria inteligência. Então você precisa ter informação sobre o assunto, você processa a informação da melhor forma possível para resolver esse problema, tomar essa decisão. Qual que é a consequência dessa definição? É que no fundo, inteligência é um problema de processamento de informação, processamento de dados, processamento de informação. Então, você tem informação disponível, você tem que processar da melhor forma possível para te ajudar a resolver esse problema ou responder a essa pergunta difícil. Então, no fundo, né, então, inteligência seria essa área de análise e processamento de dados que a gente faz intuitivamente, né, via nossa arquitetura neural natural pré-definida. A gente já nasce com uma arquitetura neural e é bem parecido com o que os algoritmos atuais, os algoritmos modernos fazem. Eles têm uma arquitetura neural, no caso deles, artificial, né, pré-definidas por nós, humanos, né, e via essas conexões iniciais, eles vão encontrando a melhor forma de estabelecer mesmo essas conexões para tomar uma decisão inteligente. Então é assim que funciona hoje a área de inteligência artificial, conhecida, essa área hoje que domina a inteligência artificial, é conhecida como Machine Learning, tá, o aprendizado de máquina, que são esses algoritmos aí que vão aprendendo a tomar decisões inteligentes a partir dos exemplos. O que não era necessariamente o que acontecia antes, né? Até umas décadas atrás, a gente tinha inteligência artificial, que a gente chamou hoje de inteligência artificial clássica, que eram algoritmos que tomavam decisões inteligentes, mas a partir de regras pré-definidas por humanos. Tá? Hoje nós não programamos mais algoritmos, né? Nós não programamos mais as máquinas para tomarem decisões inteligentes. Nós orientamos o aprendizado. Tá? Então ele tem uma arquitetura neural pré-definida, nós vamos orientando, pegando na mão do algoritmo, para que ele consiga aprender essas regras complexas a partir do exemplo. O interessante é que é assim como nós aprendemos a grande maioria das coisas, né? Obviamente, vocês são alunos, né? Então vocês aprendem muita coisa via regras, mas quando vocês chegarem na prática clínica, vocês vão aprender a grande maioria das coisas via exemplos. Né? Vocês vão entendendo que o paciente, normalmente com esses sintomas aqui, normalmente tem essa doença. O paciente com esses outros sintomas, com as outras características, o prognóstico é grave, por exemplo. Né? Vocês vão aprendendo a ver esses exemplos que vão aparecendo para vocês. E é um aprendizado muito mais poderoso, que vocês simplesmente aprenderem, esse sintoma é essa doença, porque nunca é tão simples, né? É sempre uma interação complexa de vários fatores. Né? Então vocês aprendem essas regras aí pré-definidas na faculdade, mas vocês vão aprender de verdade mesmo no estágio, né? Na prática clínica de vocês, porque vocês vão conseguir aprender regras muito mais complexas via exemplos. Tá? Que às vezes vocês não vão conseguir explicar direito porque que vocês atendem o paciente, vocês sabem que esse paciente vai ter um prognóstico negativo grave, né, em breve. Às vezes não é tão simples essa decisão, mas via esses exemplos que vocês foram adquiridos, vocês criaram regras na cabeça de vocês
para permitir que vocês tomem essa decisão difícil, essa decisão complexa. Então, é basicamente assim que Machine Learning funciona também, que funciona hoje, e é por isso que funciona também. Porque esses algoritmos conseguem aprender essas regras complexas, que via exemplos a gente consegue aprender de uma forma muito mais inteligente e precisa do que se ele só recebesse as regras pré-definidas. Obrigada. Um próximo questionamento, né, que a gente pode colocar aqui é que diante desse recorte temático, né, que a gente está visando o SUS, qual seria a aplicabilidade dessa inteligência artificial, né, que o senhor acabou de definir, no SUS especificamente? Né? E aí podem conversar entre si, né, cada um com a sua expertise. São imensas, né? Então, desde o desenvolvimento de novos medicamentos, e aí a gente tem que pensar o SUS como um sistema de saúde, trabalhando promoção, prevenção, cuidado e reabilitação. Então, não apenas o atendimento, que é o que a gente associa mais imediatamente quando pensa no SUS. Então, a gente pode pensar um potencial imenso no desenvolvimento de novos medicamentos. E eu vou além para a gente poder pensar um pouco na situação e no cenário de vida. Então, quando a inteligência artificial é usada, por exemplo, na indústria, para tornar uma indústria menos poluente, a gente está trabalhando a saúde também, porque diminui a exposição das pessoas a poluentes e melhora a saúde, melhora o prognóstico de doenças respiratórias ou câncer, por exemplo. A gente trabalha construindo cidades mais saudáveis e permitindo às pessoas uma mobilidade maior, que também é um outro campo da inteligência artificial. A gente trabalha também reduzindo o sedentarismo, né? Então, quando a gente pensa na IA no SUS, é preciso pensar, na verdade, a saúde no seu sentido ampliado. E é claro, né, na tomada de decisão, como o professor Alexandre comentou, é possível trabalhar com uma maior eficiência, é possível atingir e levar o cuidado a pessoas que têm mais dificuldade de acesso, como, por exemplo, as populações ribeirinhas, as populações em áreas periféricas, porque a gente pode trabalhar com o conhecimento fluindo em rede. E acho muito importante o que o Alexandre estava dizendo aqui sobre o aprendizado por exemplos, né? Como é importante que a gente trabalhe a prática desde o início, que é o que a gente faz aqui na faculdade, né? Então, trabalhando medicina baseada em evidência sempre, mas nunca deixando de considerar a subjetividade do paciente. Então, essas impressões que a gente tem quando o paciente entra no consultório, que vocês estão percebendo já no primeiro ano nas visitas do território, né? De que maneira, o que há para além do biomédico, que faz parte do cuidado, que pode ser aprendido. E aí, essas são as questões que a gente tem que pensar, né, do receio das representações sociais sobre a inteligência artificial, que são construídas com, inclusive, a literatura, os filmes, Admirável Mundo Novo, ou Ela, esses filmes mais recentes que trazem a inteligência substituindo o humano. E acho que a gente tem que pensar a IA, como a tecnologia da informação, é uma ferramenta. O que ela vai fazer depende do uso que nós faremos dela. Né? Então, de forma alguma, a gente vai substituir as políticas, as relações. Ao contrário, elas têm que ser fortalecidas para fazer o bom uso dessa tecnologia. Né? Esse ponto que a professora Paula colocou é extremamente importante, né? Por mais que a inteligência artificial seja revolucionária e vai transformar quase tudo, a base das decisões, né, do funcionamento do sistema de saúde não vai mudar tanto assim. Tá? O que a inteligência artificial vai tornar é as decisões melhores. Tá? Mas as decisões já vão ser muito parecidas ao que é feito hoje. Né? Então o sistema, de certa forma, né, funciona da forma melhor possível que a gente tem hoje. Né? Via consultas individuais, via atendimento, via internações, etc. Isso daí não vai mudar muito. O que vai mudar vai ser melhores decisões de gestão de saúde. Tá? Então muitos hospitais já estão usando inteligência artificial para organizar os seus recursos físicos e humanos do hospital. Por exemplo, quantos leitos de UTI eu preciso no fim de semana? É uma predição, né, que vem a partir do tipo de pacientes que eu tenho internado hoje. Né? Então, quantos leitos eu vou precisar no fim de semana? Quantos intensivistas eu vou precisar no fim de semana, etc. Isso daí vai ser, né, em primeiro lugar, nessa questão de gestão, vai ser muito importante para evitar um dos grandes problemas que a gente tem hoje no sistema de saúde, que é a questão do burnout dos profissionais de saúde. Momentos de altíssima demanda e momentos de baixíssima demanda. Né? A inteligência artificial conseguir equilibrar direito, né, esses excessos e essas quedas na demanda. Ainda, né, mantendo sobre o tema de gestão, a questão de melhorar a fila de atendimento, né, dos pacientes. Tá? Então, vai continuar tendo fila, tá? Mas a gente consegue otimizar essa fila. Então, em vez de a gente
prevê 20 minutos para cada paciente ou 40 minutos para cada paciente, tem paciente que precisa de 1 minuto, tem paciente que precisa de 90, etc. O algoritmo vai entender as características, vai conseguir fazer essa predição e vai conseguir alocar essa fila de uma forma menor, evitando esses momentos aí de altíssima demanda e baixíssima demanda. E o impacto mais importante, que já está acontecendo também, né, parece pequeno, mas hoje é a maior queixa, tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, que é o tempo que o profissional de saúde precisa passar preenchendo burocracias. Tá? Então, principalmente a questão do prontuário eletrônico, é uma grande queixa dos médicos e dos pacientes, né? Que o médico, durante a consulta, precisa ficar lá olhando para baixo, para o teclado, preenchendo o prontuário eletrônico. Isso é um absurdo, né? E que já está acabando nos hospitais dos Estados Unidos e nos hospitais do Brasil. Muitos hospitais brasileiros já começaram a fazer os testes em relação a isso, onde o profissional de saúde, o médico, conversa com o paciente, o algoritmo ouve a conversa e preenche o prontuário eletrônico. Tá? Então não tem necessidade de repetir essa informação, né? De quantos anos você tem? O paciente fala 62, o médico tem que ir lá embaixo e escrever 62 de novo. Já foi coletada essa informação. Tá? Então o algoritmo vai lá e preenche o prontuário eletrônico. Né? Isso vai levar a consequências muito positivas para o sistema de saúde, né? Principalmente a humanização da medicina, que vem aí com enorme força. Né? Que vai ser essa grande diferencial dos usos de algoritmos de inteligência artificial. As decisões dos médicos vão ser muito parecidas. Tá? Porque eles vão receber a melhor indicação possível, tá? Dado esse paciente, com as características, normalmente é esse o problema, ou é esse o prognóstico desse paciente, etc. O diferencial vai ser o médico que ouve o paciente, que sente o paciente, que entende essas nuances, né, como a professora Paula colocou, esses instintos aí sobre qual, para esse paciente específico, ok, talvez a melhor solução seja ele se administrar alguma injeção todo dia, por exemplo. Mas você conversando com ele, você vê que isso aí não vai acontecer. Então, o paciente não vai administrar uma injeção todos os dias nele. E procurando alternativas personalizadas para esse paciente. E isso daí vem a partir de ouvir, de sentir, de criar essa intuição das características do paciente. Então, esse vai ser o grande profissional do futuro. Porque o básico, né, então o paciente chegou aqui com esses sintomas, essas características, então, né, normalmente é esse problema ou é esse prognóstico, todos os médicos vão receber a mesma coisa. Então, eles vão ter acesso a isso. Tá, mas o grande profissional de saúde vai ser aquele que consegue adaptar essa informação, essa base da informação, né, essa informação média, né, de um paciente que nem esse provavelmente tem isso, para aquela característica específica do paciente, e isso vem a partir de praticar a medicina, ouvir o paciente, sentir o paciente, orientar o paciente, etc. Então, vem, mas a base do atendimento continua o mesmo. Então, você continua ali atendendo o paciente continua internando. Então, as mudanças vão ser de eficiência e de qualidade na atenção. Mas a estrutura como um todo, eu acho que não muda muito. Vai ser bem parecida. Só vai melhorar o prognóstico dos pacientes e as decisões tomadas pelos profissionais de saúde. Deixando o que você está falando, eu estou pensando aqui no quanto isso muda também a formação médica. Porque esses aspectos, que não aqui, mas em geral, eles são considerados menos importantes, do relacional, da escuta, uma anamnese ampliada, o tempo, deixar o tempo para o paciente falar e perceber, eles vão passar a ser mais importantes, ou pelo menos a ser tão importantes, valorizados quanto o conhecimento técnico. Né? Então, isso vai levar a formação diferente e formação de professores diferentes também. E é essa questão também do letramento em informática, né? Porque para um médico falar e entender que o que ele vai ficar lá vai ficar no computador, não é assim tão simples, né? Tem que haver todo um preparo desse profissional para entender que essa tecnologia, além de toda estrutura tecnológica, um preparo do profissional para confiar na tecnologia também. Exatamente, né? E além disso, né, ainda saber conversar com a equipe de ciência de dados do hospital, né, conseguir falar que essas decisões desses algoritmos aqui não estão legais, vamos retreinar, vamos mudar alguma coisa, identificar mudanças na sociedade que podem mudar as decisões do algoritmo, né? Começar a ver, está tendo uma dieta da moda que está alterando o diagnóstico, está alterando. Então, trabalhar direto com a equipe de ciência de dados para melhorar esse treinamento desses algoritmos. Eu acho que vai ser importante conhecer o que está por trás dos algoritmos, né? Então, hoje os cursos de medicina já estão começando a introduzir, né, disciplinas nesse sentido, de inteligência artificial, de machine learning, né? Por mais que os médicos não vão programar, a grande maioria não vai programar, não faz nenhum sentido isso, mas entender o que está por trás vai ser fundamental, para saber, por exemplo, quando e contra o algoritmo. Tá? Os algoritmos eles vão funcionar, mas às vezes você vai ter ali uns casos que ele não toma boas decisões, né? Eu costumo usar o exemplo do Waze, né, do aplicativo de trânsito. Tá? O Waze não me obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita, mas como ele funciona, em geral, eu sigo o Waze. Tá? Porém,
eu não só posso, como eu devo ir contra o Waze, caso eu saiba que ele está tomando a decisão errada. E como é que eu sei isso? Porque eu sei como o Waze funciona. O Waze funciona via informação de outros motoristas. Tá? Então, por exemplo, se tem um acidente agora na minha frente, acabou de acontecer, eu sei que o Waze não tem essa informação. Que acabou de acontecer. Nenhum motorista enviou nenhuma informação que esse acidente acabou de acontecer. E o Waze continua me falando para ir para frente. Tá? Mas como eu sei como ele funciona, eu sei que ele não tem essa informação, eu vou virar à esquerda, eu vou virar à direita, eu vou contra o Waze, e está tudo bem, e é essa decisão mesmo que precisa ser tomada. E, de novo, ele vem lá atrás, porque eu sei como ele funciona. Se eu achasse que ele funcionava via satélite, por exemplo, em tempo real, ele já teria informação desse acidente. Tá? Então, se ele fala para ir para frente, eu iria para frente. Mas como eu sei que ele não funciona assim, tá? Eu sei que ele não tem essa informação que acabou de acontecer, eu vou contra o Waze. Não só posso, como devo. Tá? Então, vai ser uma outra forma importante aí que os profissionais de saúde vão ter que saber como funcionam os algoritmos. Né? Então, é muito importante, por mais que vocês não pensam em programar, em seguir para essa área, muitos médicos estão seguindo essa área também. Principalmente muitos alunos, né, de graduação estão começando a pensar nessa possibilidade, né, e mesmo a trabalhar nessa possibilidade de começar a desenvolver algoritmos de machine learning. Nosso laboratório na Faculdade de Saúde Pública da USP, a gente recebe muitos alunos de medicina da USP e de fora da USP, que já estão começando a programar, tá, no sentido de tentar escalar o impacto, né, porque com machine learning você consegue escalar o teu impacto nos teus pacientes, né. Você consegue, como se você começasse a atender centenas, né, melhorar decisões para centenas, milhares, milhões de pacientes. Então, está tendo esse movimento também, né, dos médicos, alguns médicos com interesse em tecnologia começarem a programar, porém mesmo aqueles, né, que vão atender paciente mesmo, diretamente atender paciente, precisam saber como funcionam esses algoritmos, porque eles já estão chegando, já estão transformando a área da saúde, estão começando a chegar na gestão, estão começando a chegar nos exames laboratoriais, tá? Principalmente exames de imagem, já tem muita coisa de inteligência artificial. Para quem vai seguir radiologia, uma área com altíssima demanda, tá? Se falava uns anos atrás que a gente precisava parar de formar radiologistas, foi um absurdo. Eu sempre fui completamente contra essa ideia. O que eu falava, e que é verdade hoje, é que na verdade a gente vai precisar de mais radiologistas. Por quê? Porque o radiologista está tomando melhores decisões agora, com o auxílio da inteligência artificial. E está se tornando mais produtivo. Toda a profissão na história que se torna melhor e mais produtiva, se aumenta a demanda por esse trabalho. Então, os outros médicos estão pedindo mais exames de imagem. Eles sabem que está vindo excelente e a pouco custo. Então, essa mudança já aconteceu nos Estados Unidos. Hoje, a radiologia é a segunda especialidade médica com maiores salários nos Estados Unidos. Ela está em segundo lugar já. Uma especialidade que o pessoal falava erradamente há 5, 10 anos, que não ia ter mais demanda, etc. E por que está aumentando? Exatamente por isso. O trabalho dos radiologistas está ficando melhor, está ficando mais eficiente. Os outros profissionais estão na dúvida, estão pedindo exame de imagem. Vai voltar rápido, vai voltar bom, o custo vai ser mágico para o meu paciente, eu vou pedir mais exame de imagem. Isso que está acontecendo. E nessa área daí é fundamental saber programação, melhorar os algoritmos, porque muita coisa nesse software de imagem tem vindo com inteligência artificial. Já é uma realidade hoje, né? Muitas empresas do Brasil já estão incluindo essas informações de inteligência artificial, do tipo, olha um pouco para a Kisa, que parece que tem, né, algum indício de um câncer, por exemplo. Olha esse outro lado aqui do exame, parece que tem alguma outra coisa. E aí o profissional de saúde absorve essa informação e toma essa decisão. Tá, então, de fato, vai ser importante esse conhecimento aí de tecnologia e de inteligência artificial. Eu acho muito interessante vocês trazerem, foi uma riqueza, eu estou tentando pegar o que foi abordado, mas é interessante a gente pensar, porque no senso comum, muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial só na robótica, só em questões de setor mais terciário, cirurgias e tudo mais, mas ela se conversa muito com a atenção primária. Na área da epidemiologia, tem uma utilidade riquíssima quando a gente pensa em compilar dados, cruzar os dados. E a minha próxima pergunta era justamente nesse sentido, assim, a experiência que você já teve com relação a essa questão de como a inteligência artificial conversa com a epidemiologia e como a gente pode utilizá-la para traçar, por exemplo, a questão de fatores de risco, surtos, doenças tropicais, como conversa isso mesmo? O potencial é imenso, né? A gente tem um pilotinho, né, que são os estudos de dengue. O dengue trabalha com salas de situação em tempo imediato, então a IA vai poder permitir trabalhar melhor esses dados que já são coletados. E eu gosto de pensar muito também na área de
na integração das áreas. Então, quando a gente pega, por exemplo, os casos de violência, violência doméstica ou áreas de feminicídio, quando a gente pode traçar dados, relacionando os dados da saúde com os dados da segurança e da assistência social, a gente tem mais capacidade de construir políticas que possam trabalhar com a prevenção desses eventos, mesmo com eventos que são ainda subnotificados por questões relacionadas a formas como a relação do feminicídio é vista pela sociedade, né? E uma outra questão que eu acho que tenho visto que é bastante importante também, que infelizmente a gente precisará ficar mais atento, são os eventos climáticos e as grandes calamidades, que são momentos em que as decisões têm que ser tomadas rápidas e é preciso reconhecer e identificar onde estão as pessoas em áreas mais vulneráveis ou em situações mais vulneráveis. E muitas vezes os dados da saúde, por conta do trabalho do agente comunitário, né, tem esses dados de vulnerabilidade. E a questão é, no momento de maior necessidade de busca primeiro e depois de organização da rede para poder dar conta dos efeitos mais tardios, né, relacionados aos eventos climáticos, como é possível trabalhar com mais eficiência nesses momentos. Então, e isso tudo depende de se pensar antes para poder justamente alimentar o sistema, para que na hora que seja necessário a decisão possa ser tomada. Então, é esse preparo, né, eu acho que precisa dos serviços de saúde. Essa colocação do feminicídio eu acho bem interessante e propícia. E por coincidência a gente tem um estudo em andamento nessa área, né? A gente tem uma aluna de pós-doutorado que está desenvolvendo algoritmos para predizer, dado que essa mulher sofreu uma violência, qual o risco dela eventualmente ser assassinada, dadas as características dela, né? As características do agressor, as características dela, a lesão que ela sofreu, a gravidade, etc. A gente conseguir identificar uma mulher que sofreu essa agressão dessa forma, com essas características, tem uma probabilidade, por exemplo, 92% de eventualmente ser assassinada pelo agressor. Seria um caso prioritário para ter acompanhamento dessa paciente daí para frente. Então, esse é o estudo que já temos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então, estamos aí na metade desse projeto. A gente está bastante otimista que a gente vai conseguir entregar isso daí para os assistentes sociais. Falar que, com as características dessa mulher tem altíssimo risco, não só de feminicídio, como de sofrer uma nova agressão por esse mesmo agressor, e aí tem um acompanhamento mais próximo dessa mulher para impedir que isso aconteça. E aí a gente tem que fortalecer toda a rede, né? Sim, então, sim. Eu acho que isso é importante também, não é que a IA vai resolver a questão, né? Ela vai apontar o caminho. Isso. A grande maioria dos usos vão ser preventivos. Você vai conseguir identificar que essa pessoa vai ter algum problema e vai abrir as portas para a prevenção. Então, de novo, mais um exemplo em que essa questão aí do robozinho, de ser muito técnico, não vai ser essa a consequência vai ser a oposta, vai ser a humanização, vai ser a prevenção, vai ser a prática da medicina, então vai ser exatamente o oposto do que às vezes dá a impressão que a inteligência artificial vai trazer. E aí nesse estudo a gente também já está com um novo estudo, que já vai ser mais aprofundado, que vai ser ouvir as respostas dessas mulheres. E o algoritmo pegar mais nuances ali, no discurso dessas mulheres. Porque às vezes a mulher não quer falar, mas aí o algoritmo ele não quer falar a gravidade, ou não quer falar que foi uma agressão contra ela, etc., proposital, do marido ou de alguém conhecido, mas o algoritmo pegar as nuances nesse discurso. Por exemplo, pausas na hora que ela ia falar, até choros, até o tipo de palavra que ela está usando, e conseguir predizer, essa mulher aqui talvez seja mais grave do que parece. Talvez ela não quer entregar, então pegar o fundo desse discurso das mulheres e, de novo, para ter uma assistência mais direta, e impedir que esse novo evento aconteça. Isso é muito bonito, né? A medicina narrativa na Inglaterra há um banco de dados chamado GPEX, em que as pessoas são convidadas, isso foi feito em hospitais universitários e começou na oncologia, a contar a sua história e sua experiência médica e numa história narrada, que depois é recontada, validada pela pessoa, e isso compõe um banco chamado de PEX, é um banco de narrativas de saúde. E a gente, trabalhando com a inteligência artificial, vai poder trabalhar para além e complementando a medicina baseada em evidência, de maneira que não apenas o protocolo de conduta seja feito baseado nos sintomas com a melhor conduta possível, mas também a observação das subjetividades, dos medos, dos anseios, poderem ser tratados por profissional. Entrando nesse todo esse contexto dos benefícios, e abordando também, trazendo um pouco
o SUS de novo, a gente sabe que todas essas tecnologias, elas exigem um aporte de capital, né? E vocês acreditam que no SUS o limitante ainda é o financeiro? Seria a parte financeira? Deixa para deixar, quem economista, depois eu complemento. No momento, né, então, eu participo de alguns eventos de tecnologia em saúde. E os gestores de saúde, hoje, eles detestam novas tecnologias. Tá? E por que eles detestam novas tecnologias? Porque toda tecnologia que vem aí vem a um custo altíssimo e a um ganho pequeno. Tá? Então, né, as frutas fáceis de colher, né, como a gente fala, já foram todas colhidas. Né? Então, cada vez está mais difícil você ter ganhos na área da saúde. São equipamentos mais caros, técnicas mais complexas, etc. O beabá a gente já conhece, de alimentação, de exercício, essas coisas mais fáceis a gente já conhece. O que está trazendo de novo são essas coisas super caras que têm um impacto muito menor na saúde do que essas coisas mais simples. Eu costumo falar para eles no evento, que vem aí uma boa notícia. Vem uma tecnologia, inteligência artificial, que vai transformar a saúde de todas as partes da saúde, tanto de gestão, quanto atenção, quanto exames, quanto isso aqui, vai melhorar todo o sistema, né? E é um custo que relativamente não é tão alto. Né? Por quê? Existe o custo de coleta e armazenamento desses dados, que já é feito. Né? Esse é o grande custo, o primeiro grande custo, é coletar e armazenar dados. É uma coisa que os hospitais já fazem hoje, já estão fazendo há muitos anos, mesmo antes da chegada da inteligência artificial. Tá? Eles já estão guardando, já estão coletando esses dados, então tem esse custo. O segundo custo da inteligência artificial são os profissionais de inteligência artificial, que é uma demanda muito grande do mercado hoje, né, os profissionais, porque a inteligência artificial funciona em todas as áreas, né, então não só os hospitais, o sistema de saúde precisa desses profissionais, mas as empresas, os bancos, né, o sistema financeiro. Né, então é uma realidade hoje que muitos dos meus alunos, né, no nosso laboratório, estão fazendo mestrado, doutorado, né, em Machine Learning em saúde, inteligência artificial em saúde, mas estão trabalhando em bancos. Né, e eles falam, professor, eu queria muito sair do banco, mas eles pagam muito dinheiro. Não tem como cair pela metade do meu salário. É difícil quando você se acostuma com o salário, você aceitar cair pela metade. Aí eu costumo falar para eles, calma que um dia vai ser uma realidade na área da saúde, né, e a saúde vai ser o grande mercado, né, a grande área de investimento desse século vai ser a área da saúde, à medida que a população vai envelhecendo, vai passando mais tempo aposentada, né, você vai ter um incentivo cada vez maior das pessoas usarem esse dinheiro para melhorar a sua capacidade cognitiva, física, etc. Então eu falo para eles, calma que eventualmente a inteligência artificial vai se tornar uma realidade na área da saúde. Não é uma realidade hoje na área, no sentido que não transformou ainda a área da saúde, a inteligência artificial, mas eventualmente vai transformar, porque são os mesmos algoritmos. Né? São os mesmos algoritmos que funcionam para o Instagram, que funcionam para o Waze, que funcionam para o Netflix, que funcionam para passar o cartão e o cartão aprovar, que funcionam para o Google, que funcionam para o ChatGPT. São os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Tá? Então é uma certeza que também vai transformar a saúde. Não transformou ainda, porque a área da saúde ela é mais consequente, a gente precisa ter mais cuidado na hora de colocar esses algoritmos. Tá? Uma coisa é um algoritmo que erra quem é meu amigo no Instagram. Sim. Outra coisa é um algoritmo que erra um auxílio diagnóstico, por exemplo, um auxílio prognóstico. Então é muito mais grave, a gente precisa ter muito mais cuidado. E as técnicas estão melhorando a cada dia. Tá? Então os algoritmos daqui a um mês vão ser melhores que o de hoje, daqui a 2 meses vão ser melhores que um mês, etc, etc. Então é uma questão de aguardar o momento certo de colocar os algoritmos em prática, mas vai transformar a saúde. Né? E como a tendência é que a área da saúde cresça em investimento, né? pelo envelhecimento populacional, vai ter essa demanda para esses profissionais também na área da saúde e eventualmente vão pagar salários parecidos ao sistema bancário e financeiro. Né? Então tem essa outra limitação, esse outro investimento. Mas os algoritmos, né, a boa notícia é que os algoritmos são gratuitos. Tá? A gente usa a linguagem de programação Python, né, que é uma linguagem gratuita e disponível para todos. Tá? Os algoritmos estão disponíveis ali para todos. É uma questão de treinar esses algoritmos para os problemas específicos. Aí você precisa desse profissional qualificado, tá? Para treinar esses algoritmos para os problemas específicos. Mas os gastos computacionais, né, para o tipo de algoritmo que vai ser usado na saúde, não são grandes, são muito baixos. Os dados já estão sendo coletados, já estão sendo armazenados. Então os custos são relativamente extremamente mais baixos que qualquer outra tecnologia. Há um potencial muito maior de transformação do que essas outras tecnologias. Tá? Então, por isso que a gente tem visto essa adoção, esse interesse aí em todos os momentos do sistema de saúde, os algoritmos vão chegar. Então essa é a boa notícia. Né? Então, não só vai transformar tudo, como vai ser um custo muito mais baixo do que as outras tecnologias que estão aparecendo.
Eu acho que é uma mudança de cultura, né? Porque infelizmente hoje a gente já tem muita informação disponível, mas quanto que os municípios usam dessa informação para realmente de fato desenhar o seu cenário, estabelecer prioridades, orientar recursos? Muito pouco. E então é a questão de como eu vou usar essa tecnologia e também qual é o tempo de investimento. E aí a gente tem um outro problema no Brasil, né? Que é a interrupção dos governos. A gente tem pouca longitudinalidade das políticas, porque o investimento que vai ser feito agora, o ganho vai ser muito grande, mas talvez demore um tempo, o tempo do aprendizado, o tempo da implantação, o tempo do retorno. Não há dúvida que haverá retorno. E, às vezes, o tempo político é diferente do tempo para a obtenção do recurso. Então, é uma mudança que a gente tem que ter de como fazer a política, de como cobrar também, a população cobrando, e entender o tempo que vai haver para a modificação desse recurso. Os profissionais entenderem que o tempo da tecnologia, né? A gente está com um dispositivo agora nosso de controle das presenças chamado RAD. Sim. Tudo feito por celular. Não funciona, mas não funciona porque ele acabou de ser implantado, né? Então, a gente tem que voltar e acreditar que uma hora ele vai dar certo. Então, ao tempo do aprendizado. E essa é uma mudança, de fato, de cultura. Então, também acho que não é a questão do recurso em si, mas é compreender o tempo que vai haver para o retorno desse recurso, a mudança de eficácia, de eficiência do sistema e a longitudinalidade da política, entendendo que o tempo que a gestão ocupa um cargo, ela é temporário, mas a política instituída, ela é para ser política de Estado, não política de governo. Esse ponto da melhoria é fundamental, né? A gente sempre deixar claro, né? Não existe uma entidade chamada inteligência artificial, tá? Não existe. É um conjunto de técnicas que a gente tem hoje. Tá? As melhores técnicas que a gente tem hoje a gente chama de algoritmos de inteligência artificial, etc. Mas é uma produção humana que pode ser melhorada a qualquer momento, né? Que está sendo melhorada a qualquer momento. Tá? Porque às vezes as pessoas pensam, elas vão lá, perguntam alguma coisa para o ChatGPT e não respondem direito, e as pessoas vão lá e falam, a inteligência artificial nunca vai conseguir. Não, é o algoritmo que a gente tem hoje, né, em outubro de 2024, com as técnicas de hoje, com os dados de hoje, talvez não consiga responder essa pergunta, mas tem que pensar, ok, será que com mais dados, melhores algoritmos, melhores técnicas não vai conseguir resolver esse problema no futuro? Então isso é fundamental, entender que a tecnologia não está finalizada, né? Na verdade, eu costumo dizer que a gente está na pré-história da inteligência artificial. A inteligência artificial sequer começou direito, os algoritmos hoje são muito piores do que vão ser daqui a 6 meses, e muito piores ainda do que vão ser daqui a 1 ano, etc. Então, é uma tecnologia que começou há pouquíssimos anos, né, até o ter impacto real na prática. Né? Então, ela só vai ficar melhorando. Então, sempre quando vocês estiverem em contato com uma coisa de inteligência artificial que às vezes não funcione bem, né, sempre lembrem disso. Tá? Não funciona bem hoje, com as técnicas de hoje, com os dados de hoje, etc. Mas é uma área que está recebendo aí bilhões e bilhões de investimento, tá? Com muitos profissionais excelentes na área, que estão desenvolvendo os algoritmos que vão continuamente melhorar. Então, isso é ponto importante. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre essa questão da formação dos profissionais, né? Nós, enquanto estudantes da área da saúde, daqui a pouco seremos profissionais, e muitas vezes a gente tem uma visão da inteligência artificial para trazer uma comodidade para os alunos relacionados a tem algum trabalho para fazer, alguma coisa assim. Eu sei que é uma realidade, eu sei. Mas, muitas vezes, traz essa impressão de que você, o ator que vai estar utilizando essa inteligência artificial, não necessita de um estudo técnico, mas é justamente o contrário. Você precisa de uma habilidade muito grande para manusear essa inteligência artificial e ter um pensamento crítico acerca, principalmente, de diagnósticos, padrões, tudo que já foi trazido, para que a partir daquilo aquela inteligência artificial esteja uma acurácia interessante, esteja um poder efetivo realmente, né? Então, muitas vezes eu vejo, assim, enquanto aluno, na minha própria vivência, que a inteligência artificial no âmbito acadêmico ainda é muito visto como um substituto para trazer praticidade, para trazer comodidade, mas que você não precisa necessariamente ter esse estímulo técnico, esse estímulo de habilidade mesmo, esse respaldo teórico para analisar. Eu costumo usar o exemplo da calculadora. Tá? Então, nos anos 60, quando começou a chegar com força a calculadora eletrônica, muito se falava isso, os alunos vão usar a calculadora, não vão mais saber matemática, o mundo está perdido, né? não vão saber fazer nada, a matemática vai acabar, etc. Né? O que a calculadora te permite? Então, em primeiro lugar, em relação a esse exemplo da calculadora, crianças, quando estão aprendendo a fazer conta, não usam calculadora.
Tá? A mesma coisa com o ChatGPT, com essas coisas, que vai ser assim também. A partir do momento que a criança sabe fazer conta, ela sabe o básico da conta, ela não precisa saber quanto é que é 347 dividido por 48 de cabeça, assim, por exemplo. Tá? Então ela pode usar a calculadora, permite que ela resolva problemas muito mais interessantes, difíceis e complexos, né, a partir do uso da calculadora. Tá? Então eu vejo assim o caso do ChatGPT também. Então ele te dá ali a base, né, vai resolver esse problema ali que você tem, e você vai focar em coisas mais difíceis, mais complexas, mais interessantes, né, porque o básico já está resolvido ali. E outro exemplo interessante, né, retomando a questão da calculadora, é que os contadores da época eram super contra a calculadora, porque falavam que ia acabar o emprego deles, que ninguém ia mais contratar contador, etc. Hoje é uma das profissões mais populares do mundo, no mundo inteiro. Tá, os contadores estão fazendo coisas mais difíceis, mais interessantes, mais complexas, mais importantes do que ficar lá multiplicando 242 por 429. Tá? Então, assim, é liberador esse potencial aí da tecnologia de a gente melhorar a decisão. A gente tem muita coisa a ser melhorada, né, em todas as áreas, e a gente poder focar nisso, em vez de focar, por exemplo, a questão do ChatGPT. Preenchimento de relatório de cirurgia, por exemplo. Tá? Os cirurgiões passam muito tempo ali preenchendo relatório de cirurgia. Por que não um ChatGPT ali para ajudar? Você vai lá e fala para ele, ó, aconteceu isso, o ChatGPT escreve o laudo ali da sua cirurgia. Tá? Então isso vai liberar os profissionais para fazerem coisas mais interessantes, eu acho. E os alunos também. Eu acho que é uma outra coisa, pelo menos a gente, quem sabe vocês vão aprender a fazer boas perguntas, né? Exato. Porque você vai aprendendo a fazer uma boa pergunta até vir a resposta em que você pode confiar. Então, e esse exercício mesmo de ler o que é produzido no ChatGPT e não simplesmente entregar. Para poder, como o Alexandre falou, a partir do que é construído, criticar, aprimorar. Né? E eu estava pensando também na questão das tecnologias de imagem, o quanto também vai ser possível os profissionais ampliarem a sua propedêutica utilizando a imagem. Então, hoje, por exemplo, um ginecologista, um ortopedista tem um aparelho de ultrassom, que era uma coisa que não existia antes. Né? Então, também as tecnologias de imagem ou outras, elas vão sendo incorporadas com mais facilidade pelo profissional que não costumava trabalhar com essa propedêutica, ampliando também, né, a sua possibilidade de realização de diagnóstico dentro da sua própria prática, sem precisar fazer encaminhamentos, ou fazendo encaminhamento do tipo solicitação para um especialista também. Interessante, a gente está comentando tudo relacionado à gestão de dados, de informações, de senso crítico. Um ponto interessante, como que a inteligência artificial dialoga com a proteção de dados? Porque, como foi comentado, né, gravar as consultas e, com base nisso, ela coletar as informações, como ela dialoga com a proteção de dados? É fundamental a questão de proteção de dados. No Brasil a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está vigente há alguns anos já, né, todos os locais estão utilizando, estão seguindo, foi uma lei que colou mesmo. Tá? E isso aí vem antes da inteligência artificial já, né? A questão de privacidade dos dados dos pacientes é fundamental, né? Principalmente na área da saúde, né? Você às vezes divulgar esses bancos de dados, né, sobre qual paciente tem qual doença, isso é gravíssimo para o futuro profissional do paciente. Né? Então já existem todos os mecanismos, né? Então a inteligência artificial, no fundo, analisa esses dados e dá um resumo desses dados, etc. Mas é fundamental que seja garantida essa privacidade lá atrás, que é uma coisa que os hospitais, o sistema de saúde, as operadoras já estão fazendo há bastante tempo. Né? Então é uma coisa que vai além da inteligência artificial. Né? Eu estava lembrando aqui, nossa, há muitos anos, acho que há uns 30 anos quase, quando veio a ideia do cartão SUS. Essa questão era tão difícil de ser resolvida, né? Porque como a gente faz para o cartão no SUS, os dados estariam disponíveis no país inteiro. Quem tem acesso, qual é o nível de segurança, e muitas vezes essas questões éticas, inclusive, elas foram impeditivas, né, da realização e da concretização desse grande projeto nacional. E a gente está com o eSUS aí agora, com um prontuário único, então excelente. Como trabalhar com essas... Então, de novo, não é de fato uma questão da IA, mas que a IA exacerba, né, questões que já vinham sendo tratadas anteriormente. E existem algumas formas aí de resolver essa questão de privacidade, principalmente no prontuário eletrônico, né, que é uma coisa que os países da Europa já estão lidando há bastante tempo, né? Então o sistema, o NHS, né, da Inglaterra já tem um prontuário eletrônico unificado dos pacientes há muito tempo. Tá? E como é que funciona para garantir a privacidade? Em primeiro lugar, você decide qual profissional pode ter acesso. Normalmente o teu general practitioner, né, o teu médico pessoal, que tem acesso, e ele vai liberando ou não liberando para outros profissionais de saúde, dependendo da necessidade.
Em segundo lugar, todo profissional que acessa, fica registrado qual profissional olhou o teu prontuário eletrônico, durante quanto tempo, né, que dia e o que ele olhou, que ele teve acesso. Teve acesso a exames, teve acesso a isso, aquilo. E você tem acesso a isso. Você consegue saber, ó, esse profissional daqui olhou esse meu prontuário nesse momento, para isso. Então, todo o acesso fica registrado ali. Tem sido a forma que a Inglaterra tem lidado com isso com bastante sucesso. E aí a gente volta para uma questão básica, que é a segurança das comissões de prontuário, de validação de prontuário, o cuidado que a gente tem que ter na escrita, que é básico na formação médica. E eu estava pensando, a gente acabou de passar pela eleição no domingo, olha como a gente dizer que a gente não tem tecnologia, né, gente? É impressionante. A eleição terminou, tinha município que 1 hora depois já sabia quem ficou o resultado. Então, quando a gente trabalha com esses paralelos, a gente observa que a gente tem sim capacidade, potencial de instituir, né, um sistema nacional que possa trabalhar com a informática para uma política pública se tornar mais efetiva. Está incorporado no nosso cotidiano, né? Às vezes a gente não percebe, mas Não, o próprio smartwatch, aí se a gente pensar, tudo, a questão da frequência cardíaca, da PA, tudo, Principalmente essa inteligência artificial, né? O nosso dia já é guiado, já é orientado para algoritmos, né? Então, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, a nossa vida já é orientada para algoritmos. Então, né, o que as pessoas fazem quando elas acordam? Normalmente ligam alguma rede social ou ligam um e-mail. Né? O que você vai ler ali é uma decisão do algoritmo de machine learning, ali, né, de inteligência artificial, que está predizendo quem é o teu melhor amigo no Instagram, por exemplo, né, qual postagem você vai se interessar no Instagram, qual propaganda você vai ver no Instagram. Tá? E no e-mail, a selecionar os spams. Né, é o algoritmo de machine learning que está identificando o que é spam e está jogando na caixa de spam. Então, o teu dia já começa sob a orientação de algoritmos de machine learning. Aí você vai trabalhar, você pega o Waze, como eu já falei. Né? O Waze é o algoritmo de machine learning que está predizendo a melhor rota do trânsito. Aí chega no trabalho, você procura alguma coisa no Google, machine learning. Você pergunta alguma coisa no ChatGPT, machine learning. Você vai almoçar, você passa o cartão. É o algoritmo de machine learning que liberou esse cartão, identificou que não é uma fraude, liberou esse cartão. Né? E até o momento que você vai dormir, né? Você liga o Netflix ali, aparece sugestões para você. Né? É o algoritmo de machine learning que está te orientando qual série você vai gostar, etc. Então, esses algoritmos funcionam, né? Se não funcionasse, as empresas bilionárias já teriam largado esse algoritmo. Então, eles funcionam, né? E como eu falei, é a mesma coisa na área da saúde, a gente só precisa ter mais cuidado, é muito mais consequente a área da saúde, tá? Mas é uma certeza que se a gente aceitasse esse nível de erro, né, o sistema de saúde já teria sido transformado. Como a gente não aceita, nós não aceitamos erros na área da saúde, é só esperar mais um pouco, os algoritmos estão melhorando, as técnicas, a aceitação dos profissionais, dos pacientes, então é uma questão de tempo. Ótimo. Estamos chegando próximo do fim, está sendo uma conversa muito rica, estou aprendendo demais, está sendo muito produtiva, acredito que todos que estão presentes aqui também. Mas duas perguntas para encerrar. A primeira seria como nós, enquanto estudantes e também os profissionais já formados, podem criar habilidades melhores para lidar com essa questão da inteligência artificial. A gente sabe que o manuseio, muitas vezes, a gente não tem tanto domínio e também a própria análise, né? Claro que tem profissionais específicos para cada área, como você colocou, o médico não vai necessariamente programar. Pode acontecer, mas não vai necessariamente, mas cada vez mais nós vamos ter um contato mais potencial com isso. Então, eu acredito que a busca nossa na formação por esse diferencial para o mercado de trabalho, para o nosso próprio currículo, interfere muito, é um ganho muito poderoso aí. Então, sobre como se informar sobre as técnicas, né? Então hoje existem muitos cursos online, muitos tutoriais online, né? O nosso laboratório tem várias oportunidades aí para profissionais da área da saúde. A nossa disciplina de Machine Learning em saúde está toda online no YouTube, no canal do nosso laboratório, que é LabData USP. Então, todas as aulas da nossa disciplina estão lá. Tem também muito curso prático. Nós damos o nosso curso de verão na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é aberto a todos. As inscrições vão ser agora dia 14, que aí é uma semana presencial em São Paulo, onde, né, nós desenvolvemos algoritmos, colocando a mão na massa, né? Então, ensinamos para todo mundo que tiver interesse. Então, essa é muito característica da área de Machine Learning. É uma área que nós queremos mais pessoas na área. Precisamos de mais pessoas na área. Quanto mais pessoas ocuparem espaço de Machine Learning, mais elas vão tornando claro o potencial desses algoritmos nas diferentes empresas.
né? Às vezes a pessoa tá no hospital e se interessa, né? Acontece muito com a gente, né? Às vezes a pessoa trabalha em algum hospital, faz nosso curso de verão de Machine Learning, volta para o hospital, começa a falar sobre Machine Learning, o pessoal começa a se interessar, começa a aplicar algumas coisas, começa a criar um ecossistema, né? Muito interessante ali, e todas as empresas estão interessadas nesse profissional, tá? Então, esses salários estão muito altos, e todas as empresas estão procurando, cada vez mais os hospitais, os operadores estão procurando esse profissional. Então, assim, é uma liberdade assim, muito grande. E também as nossas parcerias, né, com os pesquisadores também tem sido muito facilitada, porque às vezes as pessoas trabalham em alguma empresa, né, e falam, e pedem para o chefe do seu trabalho, né, eu queria fazer um mestrado em inteligência artificial. Normalmente a aceitação é enorme, assim, por parte da empresa. Preciso de liberação 2 vezes por semana. Né? Em geral, os hospitais ficam muito felizes em liberar esses profissionais, até os bancos, etc., né, onde o pessoal trabalha. Então, esse, né, procurar essa oportunidade, né, de se especializar. Tem muita coisa online e tem muita coisa presencial também para vocês aprenderem sobre a área. A gente tem aqui também a possibilidade de iniciação científica, depois de cursos de pós-graduação na AMB Morumbi, na área da bioengenharia. Então, a IA está dentro da bioengenharia, lá no nosso campus de extensão. Muito bom. Excelente. Bom, agora a gente já está chegando ao final, né? A gente agradece muito a participação de todos aqui. Eu, assim como a Paulinha, eu aprendi bastante. Eu acredito que todo mundo que está aqui aprendeu muito. Assim, eu, particularmente, não tinha noção de metade do que foi citado aqui, né? Apesar da gente vir estudado, vamos falar assim, né, para o podcast, mas é sempre bom aprender, né? Principalmente com quem entende, com quem sabe, né? Porque é uma área que está muito difundida, está muito na mídia, né? E eu até vi uma aula sua que isso é consequência, né, do trabalho que a IA vem fazendo. Mas eu agradeço a Alexandre, a Paula, todos aqui, e a gente incentiva a todos que estão aqui e os que estão nos ouvindo a pesquisarem mais, a aprenderem mais, porque, como a gente comentou, essa é uma área crescente e que necessita de muitos profissionais, e com certeza você pode ser um deles. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Foi uma oportunidade muito rica, eu creio que não só para nós enquanto apresentadores, mas para o pessoal que vai ter acesso a esse conteúdo posteriormente. Que bom que está sendo gravado, para mais pessoas terem acesso. E que bom, agradecer a presença de todos aqui que estão presentes. Muito obrigada. Você pode acompanhar a gente no @cafeconsciência.sjc, tanto no Instagram como também no YouTube, e também nós temos o diretório científico que trata e é responsável pela questão do CAEM, do nosso congresso. Convido você a estar participando, não deixe de participar. Esse assunto vai ser muito bem explorado por lá e você vai sair muito mais enriquecido nessa temática. Então, muito obrigada a todos. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.